Ao longo de toda a história, a humanidade já produziu mais tesouros e objetos valiosos do que podemos imaginar. Mas, infelizmente, muitos não sobreviveram às guerras, aos roubos, saques e à passagem natural do tempo. Ainda hoje, existem diversas preciosidades que se perderam com o passar dos anos e nunca mais foram encontradas. Eu sou William Toffoli, narrador do canal Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer 10 dos tesouros mais valiosos do mundo que misteriosamente desapareceram para nunca mais serem encontrados. A Câmara de Âmbar. A Câmara de Âmbar foi um cômodo construído por Gottfried Wolfram no começo dos anos 1700 na Prússia. Em sua decoração estavam diversos painéis em âmbar, além de espelhos folheados a ouro. Considerada por muitos como a 8ª maravilha do mundo, pertencia ao Palácio de Catarina, antiga residência da família imperial da Rússia, nas proximidades de São Petersburgo. O local foi saqueado pelos nazistas em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, e a Câmara foi transferida para a Alemanha. Durante o fim da guerra, ela foi desmontada e até hoje o seu paradeiro continua desconhecido. Existem rumores de que a Câmara original tenha sido encontrada em 2015, na zona industrial de Ruhr, na Alemanha. Ela estaria enterrada na cidade de Wuppertal. Essa versão reforça a ideia defendida por muitos de que o roubo da Câmara de Âmbar teria sido orquestrado por Erich Koch, um dos chefes nazistas na Prússia Oriental. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi o local de repouso das tábuas em que foram escritos os 10 mandamentos, assim como outros objetos sagrados. A arca teria sido guardada às 7 chaves em um templo construído pelo rei Salomão, o local mais sagrado da terra para o povo judeu. Em meados de 587 a.C., o exército do rei Nabucodonosor II conquistou Jerusalém, destruindo parte da cidade e a saqueando. Conforme informações escritas no 2º livro dos Macabeus, o profeta Jeremias teria escondido a arca no Monte Nebo, localizado na moderna Jordânia. Mas até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu ao objeto. O mistério da Arca da Aliança inspirou diversas criações literárias e cinematográficas. Em uma das mais populares, o cineasta George Lucas utilizou a arca como base para a criação do roteiro de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. A espada Honjou Masamune. Segundo a história contada através dos séculos, essa espada lendária teria sido forjada pelo ferreiro Masamune, que viveu entre 1264 e 1343. Para muitos historiadores, ele foi um dos maiores ferreiros de toda a história do Japão. O nome da espada foi dado em homenagem a um de seus donos, Honjou Shigenaga, que colocou suas mãos sobre a espada depois de vencer uma batalha em meados do século XVI. No mesmo século, anos depois, a espada passou para a posse de Tokugawa Ieyasu, o primeiro shogun do Japão. As histórias contadas sobre a espada e seus poderes mágicos são tão numerosas quanto fantasiosas, mas eram suficientes para causar medo entre os inimigos dos japoneses, tanto que durante a Segunda Guerra Mundial, depois de ter passado por vários séculos pela família Tokugawa, a espada foi tomada pelos norte-americanos durante a ocupação japonesa. Há várias teorias sobre o que foi feito com a espada.
Alguns dizem que a arma foi destruída por soldados americanos que temiam que ela pudesse ser usada contra eles. Outros afirmam que ela foi levada intacta para os Estados Unidos, para algum lugar secreto, onde está até hoje. Joias da coroa irlandesa. Ocorrido em 1907, o roubo das joias da coroa irlandesa no castelo de Dublin permanece como um dos crimes mais antigos, sem solução até hoje. As joias não faziam parte de nenhuma cerimônia de coroação na Irlanda e estavam relacionadas à Ilustríssima Ordem de São Patrício, criada em 1783 por Jorge III. A ordem foi criada com o intuito de condecorar oficiais de alto patamar da Irlanda, bem como pessoas que prestavam importante serviço aos governantes. Ao todo, as joias consistiam em 394 pedras preciosas, que supostamente teriam se tornado propriedade da Grã-Bretanha depois de terem sido oferecidas como um presente por um sultão da Turquia. Esforços não foram medidos para tentar solucionar o roubo nos séculos seguintes, mas até hoje o paradeiro final das joias não foi encontrado. Da mesma forma com que não se sabe nenhum detalhe sobre o método pela qual elas foram roubadas. O tesouro do bispo falecido. Em 1357, uma embarcação deixou Lisboa, em Portugal, rumo a Avignon, na França, levando uma arca repleta de tesouros pertencentes a Teobaldo de Castilhon, um bispo que havia falecido recentemente, incluindo tapeçarias, anéis, ouro, prata e outras joias, incluindo até mesmo altares portáteis. Entretanto, quando estava próximo da cidade de Cartagena, na moderna Espanha, o navio foi atacado por duas embarcações piratas, cuja tripulação tratou de roubar todo o tesouro. Apesar de não serem exatamente iguais aos que a ficção e o cinema nos apresentam, os piratas eram bastante assustadores no passado e constituíam um risco real para mercadores e viajantes. Embarcações como essa, que carregavam um tesouro de valor altíssimo, eram os principais alvos desses malfeitores. Um dos navios, que era tripulado por Antônio Batafoc, foi capturado tempos depois. Mas o tesouro, ao que tudo indica, estava no segundo navio, comandado por Martin Yanes, que conseguiu escapar sem deixar vestígios. Até hoje, não se sabe exatamente o que aconteceu com Yanes, seu navio e o tesouro roubado. Diamante florentino. Com 137 quilates, o diamante florentino de origem indiana é uma das maiores gemas do seu tipo em todo o mundo. Não se sabe muito sobre a sua origem e várias teorias foram passadas ao longo dos anos. Acredita-se que a pedra de 126 faces e 9 lados tenha sido lapidada para o Duque Charles, da Borgonha. Sabe-se que a peça foi utilizada por Charles durante a Batalha de Morat, onde ele acabou perdendo sua vida em junho de 1476. A peça então teria sido encontrada por um camponês ou ainda por um soldado da infantaria, que teria passado a joia adiante por um valor insignificante, pensando se tratar apenas de vidro. Fato é que em novembro de 1918, o diamante estava nas mãos da família real de Habsburg, que foi deposta após o colapso do Império Austro-Húngaro durante a Primeira Guerra Mundial. Por precaução, a gema foi guardada em um banco na Suíça, sob os cuidados do advogado austríaco Bruno Steiner. Entretanto, a joia sumiu desde então. Em 1924, registros da imprensa dão conta de que Steiner foi preso por fraude e não se sabe o que aconteceu com o diamante.
é possível que ele tenha sido fragmentado em vários outros diamantes menores, como já aconteceu com diversas outras peças valiosas da antiguidade. Menorá do Segundo Templo. O menorá, segundo a Bíblia, é uma espécie de candelabro com 7 velas, feito totalmente de ouro, que decorava o santuário criado por Moisés no deserto e posteriormente em Jerusalém. Entre os anos de 66 e 74 d.C., rebeldes judeus batalharam contra as forças romanas na esperança de liberar Israel do Império Romano, mas acabaram perdendo a cidade em uma batalha contra o exército liderado por Tito, que mais tarde se transformaria em imperador. Nesta ocasião, o Segundo Templo foi saqueado, com vários de seus tesouros sendo levados para Roma, incluindo o menorá. Na Arca de Tito, localizada em Roma, é possível ver uma imagem que ilustra o monumento em que o menorá foi carregado para a capital. Até hoje, ninguém sabe o paradeiro final do menorá, mas muitos especulam que ele está escondido em algum lugar de Roma ou do Vaticano. Os tesouros do manuscrito de cobre. O manuscrito de cobre é um dos manuscritos do Mar Morto, encontrado no sítio arqueológico de Khirbet Qumran, na Cisjordânia. Escrito em cobre misturado com estanho, não se trata de uma obra literária, e sim de uma espécie de lista com a localização de diversos tesouros valiosos, incluindo ouro e prata. Estimativas modernas apontam que os tesouros listados no manuscrito de cobre poderiam valer bilhões de dólares nos dias de hoje, mas é impossível ou até mesmo confirmar se estas peças são reais ou fruto do imaginário de quem o escreveu. O que se sabe é que o manuscrito provavelmente foi feito em um período em que os romanos estavam derrotando os grupos de judeus que se rebelavam contra o império, no conflito que, como mencionado anteriormente, resultou na tomada de Jerusalém. Não podemos descartar, portanto, que os romanos tenham colocado as mãos sobre o tesouro, já que escavações nos locais citados pelo manuscrito não encontraram absolutamente nada de valor. Evangelhos do primeiro século. De acordo com historiadores, os evangelhos cristãos mais antigos são os de Marcos, Lucas, Mateus e João, datados do século II d.C. Mas muitos historiadores defendem que estes evangelhos foram escritos na segunda metade do século I. Para confirmar isso, no entanto, precisaríamos de alguma cópia realizada no primeiro século. Em um estudo de 2015, pesquisadores relataram ter encontrado um fragmento do Evangelho de Marcos entre os restos da máscara de uma múmia. A partir da datação por carbono e do estilo de escrita aplicado no material, os pesquisadores puderam sugerir que ele de fato tenha sido escrito no século I. Entretanto, o texto ainda está por ser publicado. De qualquer forma, não é exagero acreditar que existam ainda mais evangelhos perdidos ao redor do nosso planeta, esperando para serem encontrados e revelarem seus mistérios. O problema é que, sem as circunstâncias adequadas, esses evangelhos dificilmente suportariam a passagem dos séculos. O primeiro longa-metragem da história. Com cerca de 1 hora de duração, The Story of the Kelly Gang, de 1906, é considerado pela maioria das fontes como o primeiro longa-metragem da história. A obra conta a vida de Ned Kelly, um fora-da-lei que viveu entre 1854 e 1880. O filme foi um sucesso e tanto na Austrália, e até mesmo chegou a ser passado na Nova Zelândia e na Inglaterra, sob a alcunha na época de maior filme já feito em toda a história. Infelizmente, a obra não recebeu os cuidados e a manutenção que merecia. Por conta disso, já na década de 1970,
Apenas alguns materiais de publicidade e poucas fotografias do filme estavam preservadas. Ao longo do tempo, foram encontrados outros fragmentos do filme, permitindo que especialistas recriassem cerca de um quarto da obra. Mas os outros fragmentos e restos do filme continuam perdidos e provavelmente destruídos. Em 2007, o filme recebeu sua inscrição na Memória do Registro Mundial da Unesco, em um gesto que condecorou a importância desta obra para o cinema mundial. Qual a sua opinião sobre esses tesouros? Será que algum dia encontraremos todas essas relíquias? Conte nos comentários. Até a próxima!